Êxodo. Capítulo 39, versículos de 1 a 43. Fizeram também as vestes do ministério, para ministrar no santuário, de azul, e de púrpura, e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 2. E assim, fez o éfode de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Versículo 3. E estenderam as lâminas de ouro, e as cortaram em fios, para entretecer entre o azul, e entre a púrpura, e entre o carmesim, e entre o linho fino da obra mais esmerada. Versículo 4. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntava. Versículo 5. E o assinto de obra esmerada do éfode, que estava sobre ele, era parte do mesmo, conforme a sua obra, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 6. Também prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, lavradas como gravura de sinete, com os nomes dos filhos de Israel. Versículo 7. E as pôs sobre as ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 8. Fez também o peitoral de obra esmerada, como a obra do éfode, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Versículo 9. Quadrado era, ou dobrado fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura, de 1 palmo, dobrado. Versículo 10. E engastaram nele 4 fileiras de pedras, uma fileira de um sárdio, de um topázio, e de um carbúnculo, essa era a primeira fileira. Versículo 11. E a segunda fileira, de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. Versículo 12. E a terceira fileira, de um jacinto, de uma ágata, e de uma ametista. Versículo 13. E a quarta fileira, de um berilo, e de um ônix, e de um jaspe, engastadas nos seus engastes de ouro. Versículo 14. Essas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, como gravura de sinete, cada um com o seu nome, segundo as 12 tribos. Versículo 15. Também fizeram para o peitoral cordões de igual medida, de a obra trançada, de ouro puro. Versículo 16. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. Versículo 17. E puseram os 2 cordões trançados de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. Versículo 18. E as outras 2 pontas dos 2 cordões trançados puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode, na frente dele. Versículo 19. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Versículo 20. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. Versículo 21. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 22. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo de azul. Versículo 23. E a abertura do manto estava no meio dele, como abertura de cota de malha, essa abertura tinha uma borda em volta, para que não se rompesse. Versículo 24. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim, de fio torcido. Versículo 25. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs nas bordas do manto, ao redor, entre as romãs. Versículo 26. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 27. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos. Versículo 28. E o turbante de linho fino, e o ornamento dos barretes de linho fino, e os acalções de linho fino torcido. Versículo 29. E o cinto de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 30. Fizeram também a lâmina da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de sinete, vá santidade ao Senhor. Versículo 31. E ataram-na com um cordão de azul, para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés.
Versículo 32. E assim, se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Versículo 33. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas varas, e as suas colunas, e as suas bases. Versículo 34. E a coberta de peles de carneiro tintas de vermelho, e a coberta de peles de texugos, e o véu da cortina. Versículo 35. A arca do testemunho, e as suas varas, e o propiciatório. Versículo 36. E a mesa com todos os seus utensílios, e os pães da proposição. Versículo 37. O candelabro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, e todos os seus utensílios, e o azeite para a luminária. Versículo 38. Também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta da tenda. Versículo 39. O altar de bronze, e a sua grelha de bronze, as suas varas, e todos os seus pertences, a pia, e a sua base. Versículo 40. As cortinas do pátio, as suas colunas, e as suas bases, e a cortina da porta do pátio, as suas cordas, e as suas estacas, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação. Versículo 41. As vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos, para servirem como sacerdotes. Versículo 42. Conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Versículo 43. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram, e então Moisés os abençoou.